Olá, seja muito bem-vindo ao portuguesemfoco.com. Eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos corrigir alguns exercícios sobre orações subordinadas substantivas, um assunto bastante recorrente nas provas de concurso e é muito importante que você consiga identificar e classificar corretamente uma oração. Para essa aula, eu separei 6 frases, eu vou mostrar para você passo a passo como você vai, de maneira bem prática, bem objetiva, sem enrolação, sem muito blá blá blá, como você vai classificar uma oração subordinada substantiva. Se você ainda não assistiu ao vídeo sobre a parte teórica, a teoria das orações subordinadas substantivas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode parar agora de assistir a este vídeo e estudar a parte teórica, depois você volta para resolver os exercícios. Então, o que você precisa saber de uma maneira bem resumida acerca das orações subordinadas substantivas? São aquelas que podem funcionar como sujeito, podem funcionar como objeto direto, objeto indireto. A oração subordinada substantiva também pode funcionar como predicativo. Além disso, como complemento nominal, como aposto e também como agente da passiva. Então, as orações subordinadas substantivas podem exercer funções próprias de um substantivo. Além disso, o que é o elemento que introduz geralmente a maioria das orações subordinadas substantivas e ele tem valor de isso. Você troca a oração inteira por isso. Se o valor semântico ficar perfeito, significa que aquela oração é uma subordinada substantiva. Pode ser também o se. E aqui nós teremos uma conjunção integrante. Esse é o resumo prático, objetivo, direto ao ponto, para você classificar corretamente uma oração subordinada substantiva. E agora, o que a gente vai fazer é o seguinte: nós vamos colocar essa teoria em prática, vamos colocar essa teoria à prova. Vamos fazer isso. Primeira frase diz o seguinte: é fundamental que você seja feliz. A primeira coisa que você tem que observar é o verbo. Você precisa marcar o verbo. Quantos verbos existem naquela frase? Então, neste caso aqui, como nós estamos falando de orações subordinadas, período composto, nós precisaremos de pelo menos 2 verbos. Aqui eu tenho o primeiro e aqui o segundo. 2 verbos. Eu vou separar essa oração antes do que. Então, aqui eu tenho uma oração e aqui eu tenho uma outra oração. Oração número 1, oração número 2. Ótimo. A primeira oração é fundamental. Eu tenho um verbo de ligação, ser aqui conjugado é, e depois eu tenho um adjetivo que caracteriza um termo. Em relação à sintaxe, nós temos, portanto, um predicativo do sujeito. Ótimo. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Agora, o próximo passo é a gente identificar se este que é uma conjunção integrante. O que eu faço? Eu troco a oração inteira pela palavrinha isso. Eu posso dizer isso é fundamental. Então, como há essa correspondência semântica, o que é uma conjunção integrante, portanto. Logo, nós temos agora condições de classificar essa oração. Perceba que eu faço a pergunta ao verbo, o que é fundamental? E ele me responde, que você seja feliz. Logo, que você seja feliz é o sujeito do verbo ser. Portanto, uma oração subordinada substantiva subjetiva. Ela atua como sujeito do verbo que está na oração principal. Vamos para a segunda frase.
Eu tenho o fundamental é que você seja feliz. Existe uma semelhança muito grande entre a frase 1 e a frase 2, mas a classificação da oração da frase 2 é totalmente diferente do que a classificação da oração da frase 1. Veja, vamos ao passo a passo. A primeira coisa que eu vou fazer é marcar o verbo. Então, eu tenho o verbo ser novamente e o verbo seja também. Eu faço a divisão dessa oração antes do que. Então, o fundamental é a primeira oração e depois que você seja feliz é a segunda oração. Oração número 2. Depois disso, eu preciso identificar se este que é de fato uma conjunção integrante. Então, eu troco essa oração inteira pela palavrinha isso. Então, eu digo, o fundamental é isso. A semântica ficou perfeita, então eu tenho aqui de fato uma oração subordinada substantiva. Agora chegou a hora da gente fazer a classificação dessa oração. O fundamental é que você seja feliz. Eu tenho o sujeito aqui, um verbo de ligação e agora o que está faltando? O predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito está em forma de oração. Logo, que você seja feliz será classificada como oração subordinada substantiva predicativa, porque ela atua como o predicativo do sujeito que está lá na oração principal. Somente para você saber, a primeira oração é chamada de principal. Aqui também oração principal, portanto. Vamos para número 3. Ela diz assim: desejo que você seja feliz. Então eu vou marcar o verbo desejar e depois o verbo ser conjugado. Perfeito. Vamos separar essa oração. Primeira oração, desejo, e segunda oração, que você seja feliz. Ótimo. Depois eu preciso identificar se esse que é de fato uma conjunção integrante. Desejo isso. Está perfeito. Eu troco essa oração inteira por isso. Logo, ela é uma oração subordinada substantiva. Deixe-me colocar aqui. Agora, nós temos um verbo lá na oração principal. Quem deseja, deseja alguma coisa. Este alguma coisa é o quê? Que você seja feliz. Então, o complemento do verbo está sob forma de oração. Este complemento não é preposicionado, logo ele é um objeto direto. Essa oração é, portanto, uma subordinada substantiva objetiva direta. Ela atua, ela funciona como objeto direto do verbo que está lá na oração principal, ok? Bem simples, bem prático, bem direto ao ponto para você nunca mais errar isso na sua prova. Basta você seguir este passo a passo que eu estou mostrando para você aqui. Vamos para a quarta frase. Nós temos: precisamos de que o mundo tenha paz. Primeira coisa, eu vou marcar o verbo precisamos, depois tenha. Vou separar essa oração. Primeira oração, precisamos, depois de que o mundo tenha paz. Oração número 2. Perfeito. Agora eu preciso identificar se este que é de fato uma conjunção integrante. Como é que eu faço isso? Eu troco o que por isso. Mas perceba que agora existe aqui uma preposição antes do que. Então, na hora da gente trocar por isso, eu também preciso levar esta preposição. Então, agora eu vou trocar esta oração inteira por disso. O isso mais a preposição de. Precisamos disso. Ora, está perfeito, a semântica está ok. Então, de fato, se trata de uma oração subordinada substantiva. Esta oração atua como complemento do verbo precisar. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Este verbo é um transitivo indireto, vou colocar aqui. Anteriormente, nós temos um transitivo direto. Deixe-me colocar aqui para ficar bem explicadinho, bem passo a passo para você. Então, precisamos disso. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então,
você percebeu que a oração inteira funciona como complemento do verbo precisar. Nós estamos diante, portanto, de uma oração subordinada substantiva, objetiva, indireta. Agora tem uma preposição nessa história. Por isso, ela é objetiva indireta. A primeira oração é, portanto, como você já sabe, uma oração principal. Vamos para a quinta oração. Veja, tenho medo de que ela volte. A primeira coisa que nós temos de fazer é marcar os verbos. Tenho aqui o verbo ter e depois nós temos o verbo voltar conjugado. Vamos separar as orações. A primeira oração, tenho medo, e a segunda oração, de que ela volte. Ótimo! A segunda coisa que eu tenho que fazer, verificar se este que pode ser substituído pela palavrinha isso. Percebeu que, de novo, existe aqui uma preposição? Essa preposição deve ser levada, deve ser unida ao pronome isso. Logo, nós teremos aqui o disso. Eu posso dizer perfeitamente, tenho medo disso. Está perfeito, não há problema algum em relação à semântica. Logo, nós estamos diante de uma oração subordinada substantiva. Você percebeu que agora a oração inteira completa o sentido de um nome. Quem tem medo de alguma coisa, um nome transitivo, portanto. Essa oração, como ela completa o sentido de um nome, ela é chamada de oração subordinada substantiva completiva nominal. Simples assim, classificação bem prática e objetiva para você não esquecer nunca mais. Agora vamos para a última frase. Eu tenho desejo-lhe isto, 2 pontos, que você seja feliz. Ora, a primeira coisa que nós iremos fazer é marcar os verbos. Desejo e depois seja. Próximo passo, separar as orações. Desejo-lhe isto, 2 pontos, que você seja feliz. Neste último exemplo, o que você percebe? Que a oração número 2 explica o termo isto. Desejo-lhe isto. Isto o quê? Que você seja feliz. Então, nós estamos diante agora de uma oração subordinada substantiva que funciona como o aposto, como uma oração que vai explicar um termo da oração principal. Então, ela será chamada de apositiva, oração subordinada substantiva apositiva. Ela vai simplesmente explicar um termo da oração principal. Aqui também, número 5, oração principal. Então, você viu de maneira bem prática, bem objetiva, que não é tão difícil assim classificar as orações subordinadas substantivas, desde que você tenha um passo a passo, desde que você saiba exatamente para onde olhar, o que de fato olhar e como você vai fazer aquela classificação. Se você gostou do vídeo, tem um botãozinho aqui para você se inscrever no canal e dessa forma você recebe os novos vídeos, as novas aulas aqui do meu canal. Se você gostou do vídeo, também tem um botãozinho aqui para você clicar em gostei. Isso é muito importante porque eu sei que este vídeo foi útil para você. Então, neste vídeo você aprendeu passo a passo como identificar e classificar corretamente a oração subordinada substantiva. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!